Capítulo 11. Aqui você aprende alguns truques deliciosos para ler mentes que poderá usar para impressionar amigos, causando medo e pânico onde quer que vá. Apareça demonstrações impressionantes e truques para festas. A leitura de pensamentos como forma de entretenimento é um pouco diferente da variante cotidiana, obviamente. Agora não haverá muitas técnicas novas para aprender, porque todas essas demonstrações baseiam-se nos métodos, ou variações deles, que você aprendeu neste livro. A única diferença é que eles serão apresentados de forma distinta e com resultados muito mais espetaculares. Assim como acontece com todo o resto, esses truques exigem prática para que bons resultados sejam conquistados. Não espere executar todas as demonstrações com perfeição logo na primeira vez. Nada cai do céu. Mas, com um pouco de paciência, você não terá problemas para dominá-las. Na verdade, sem saber, você já começou a praticar algumas. Apenas lembre-se de que essas demonstrações podem exercer um impacto muito forte sobre as pessoas. Você sabe o que deve ou não fazer, mas os participantes não conhecem o verdadeiro limite dos seus poderes. Sinta-se à vontade para explicar que você não é capaz de enxergar a mente deles, nem de manipulá-los à vontade, não é bem assim. Esses truques para festas podem torná-lo muito popular ou extremamente solitário, dependendo de como você tratar as reações dos seus amigos e parentes. Pensamentos visíveis. Você sabe qual pensamento está na mente da pessoa. Esta demonstração resume-se a pedir que alguém pense numa imagem, som ou sentimento. Observando secretamente os movimentos dos olhos da pessoa, você consegue perceber quais são as opções em que ela está pensando. Como você já deve ter notado, isso envolve o uso de todo o modelo EAC da página 85 para determinar qual pensamento ela tem em mente. É simples de fazer, mas pode ser muito chocante para a pessoa em questão. O próximo exemplo não precisa ser repetido palavra por palavra. Eu o escrevi para poder explicar os estágios diferentes da demonstração com clareza. Depois de entender o princípio, você escolhe os temas ou pensamentos mais adequados. Mas, no momento, imaginemos você numa situação social, cercado de gente. Uma pessoa só já seria suficiente, mas não é nada ruim ter um público. Vamos imaginar que alguém tenha se oferecido para participar de uma interessante experiência de leitura da mente. Comece assim: vamos conduzir uma experiência de leitura da mente. É óbvio que pensamentos são coisas muito pessoais, então vamos nos ater a pensamentos que criaremos juntos, agora. Assim não acontecerá de eu revelar algum pensamento particular seu. Relaxe e siga as minhas instruções. Está pronto? Vamos começar. Este é o primeiro pensamento. Visualize a sua sala do modo mais claro possível. Agora, visualize a sala. Tente incluir o máximo de detalhes, como móveis, quadros. Crie uma imagem da sala inteira. Aqui, verifique movimentos oculares definidos, preferencialmente para cima e para a esquerda, mas qualquer sinal serve, contanto que seja claro e coerente. Ótimo! Agora apague essa imagem. Imagine o refrão da sua música preferida. Espere um pouco. Ouça bem a música ou a melodia na cabeça. Agora procure um sinal claro de som, os olhos para um lado e quem sabe até a cabeça para o lado. Se você não obtiver uma boa leitura para o som, talvez porque o seu assistente não seja muito tonal, continue com uma pergunta sinestésica, como se nada tivesse acontecido. Lembre, o seu voluntário e as pessoas assistindo não têm ideia de onde isso vai dar. Deixe a música ir sumindo. A última coisa que quero que você pense é como se sente ao tomar banho. Sinta a água morna descendo pelo corpo, sinta o chão escorregadio ou a banheira sob os seus pés. Agora que você já observou sinais dos olhos pelo menos em 2 dos 3 sentidos, pode pedir que a pessoa vivencie as experiências sensoriais mais uma vez, se você desejar, para se certificar de que os movimentos oculares são coerentes. Isso pode ser uma boa ideia se o seu voluntário não estiver seguindo o modelo EAC.
Se as leituras não forem as mesmas na etapa de controle, diga o quanto é importante que ele veja a sala nitidamente e sinta a água batendo na pele, ou o que você tiver escolhido, para que ele não mude repentinamente a experiência sensorial das impressões diferentes que você forneceu. Mas se você tiver captado movimentos oculares nítidos, pode prosseguir. Ok, agora você tem alguns pensamentos selecionados aleatoriamente, porém bem diferentes, na sua mente. Agora quero que pense em um destes dois: a sala ou o chuveiro. Ou um de três, se você tiver obtido boas leituras em todos os três. Não me diga qual você escolheu, pense em um dos dois. Se for a sala, você consegue vê-la nitidamente na sua frente de novo e, se for o chuveiro, você consegue sentir a água morna na sua pele e outra vez. Neste momento tudo o que você precisa fazer é prestar atenção à forma como os olhos da pessoa se movem, pois isso revela o que ela está pensando. Deixe-a mudar de ideia algumas vezes e espante-a em todas as vezes por conseguir sempre revelar os pensamentos dela. Lembre-se. Durante a demonstração, o que estiver acontecendo será muito óbvio para você e para ninguém mais, pode acreditar. Ninguém sabe qual é o seu alvo quando você pergunta sobre as diferentes experiências sensoriais, e os espectadores simplesmente estarão assistindo a um processo interessante. O voluntário não saberá que está mexendo os olhos, assim como você mesmo provavelmente não sabia antes de conhecer o modelo EAC. Quando pensamos, estamos focados internamente e não temos ideia do que o nosso corpo está fazendo. Sabemos ainda menos sobre o que estamos fazendo com o nosso rosto, o qual nem podemos ver, é claro. O exemplo anterior, envolvendo salas e chuveiros, provavelmente seria estranho se você tentasse repetir palavra por palavra. Eu apenas o usei para demonstrar o princípio. Como a sua escolha é totalmente livre no que se refere às impressões diferentes, você pode tornar a leitura da mente tão pessoal e íntima quanto desejar. O segredo é simplesmente dividir as impressões em sensações visuais, sonoras e sensuais/físicas. Um exemplo para amigos íntimos pode ser, numa forma meio truncada: quero que você veja nitidamente o seu atual namorado na sua frente. Agora ouça a voz do seu ex-namorado. E agora lembre-se de como se sentiu ao abraçar o seu primeiro namorado. Agora pense naquele que você mais ama, como fez há pouco. Mas não diga nada, as possibilidades são infinitas. O que importa aqui é que você entenda o princípio. Depois, o limite é a sua imaginação, quando você escolher os tipos de pensamentos que optar por usar. Em muitas situações provavelmente é melhor usar pensamentos impessoais, como objetos ou músicas. Mas, se julgar que a situação e a companhia permitem, você pode usar algo como o último exemplo para deixar tudo mais divertido. Deixe o seu voluntário escolher o pensamento com o qual tenha mais envolvimento emocional. O pensamento mais importante, o que ele mais deseja, o que mais teme, etc. A vantagem é que você não precisa saber o conteúdo dos pensamentos. Não é necessário saber qual é a música favorita da pessoa ou como é o namorado dela para que tudo funcione. Basta prestar atenção aos movimentos dos olhos. O que torna essa demonstração tão eficaz é que o seu voluntário pode pensar em coisas nunca reveladas a você, e mesmo assim você conseguirá dizer o que ele está pensando. Um pássaro na mão. Você sabe em que mão um objeto foi escondido. Esta demonstração resume-se a adivinhar várias vezes em qual das mãos alguém escondeu um objeto. Mostrarei 3 jeitos diferentes de fazer. Sugiro que você faça em sequência e use um método novo sempre que repetir a demonstração. Quanto mais você repetir, mais impressionante será, já que existe uma chance de 50% de acertar na primeira tentativa. Se você fizer 3 vezes, uma tentativa incorreta não fará tanto mal. Afinal, esse negócio de ler mentes é difícil. Além de demonstrar a leitura da mente, você demonstrará a influência e controle. O seu assistente ficará totalmente indefeso nas suas mãos, para a frustração dele e deleite dos outros. A estrutura básica é pedir que alguém esconda um pequeno objeto na mão. Algo que dê para esconder na mão, como um anel, uma moeda, uma pedra ou a peça de um jogo.
Depois peça para ele colocar as duas mãos para trás. Explique que ele pode trocar as mãos à vontade e escolher no final em que mão esconderá o objeto. Depois de decidir, peça para ele fechar as mãos para trás e depois exibi-las na frente do corpo. Vai começar a diversão. O primeiro teste. Este é um bom método para começar, porque é desconcertantemente simples. Tudo o que você precisa é usar a sua habilidade de observar mudanças físicas sutis no seu assistente. Quando ele estiver com as mãos para trás, passando o objeto de uma mão para a outra, fique de costas para ele. Peça para ele esticar a mão que está vazia e erguer a mão com o objeto até a têmpora. Pode parecer estranho, mas quero que você encha os seus pensamentos de sentimentos, com a sensação desta mão. Pare alguns segundos e crie uma imagem mental dela, depois imagine essa imagem enchendo todo o seu cérebro. O que você realmente quer é que ele mantenha a mão na altura da têmpora de 5 a 7 segundos. O que você diz é apenas para mascarar esse fato. Pronto. Pode abaixar a mão e levá-la para perto da outra mão, agora. Assim que você disser agora, vire e dê uma rápida olhada nas mãos dele. Não vire tão bruscamente. O público não pode achar que você espiou enquanto ele abaixava o braço. Dê uma rápida olhada nas mãos dele, só isso. Uma das mãos estará mais pálida do que a outra. O fluxo sanguíneo foi diferente, já que ela foi erguida até a têmpora, então a mão pálida é a que tem objeto dentro. Mas não faça a revelação logo. Para aumentar o mistério, espere até que as mãos fiquem com a mesma cor de novo. Depois de verificar rapidamente qual é a mão, olhe nos olhos do seu assistente, fique calado por um tempo antes de revelar dramaticamente qual mão contém o objeto. Vejo nitidamente, há uma imagem clara lá dentro, uma imagem da sua mão direita. Abra a mão direita, por favor. O segundo teste. Agora o seu assistente ficará parado, o que tornará o truque ainda mais espantoso. Porém, este método exige mais das suas habilidades de observação. Peça que ele estique os braços e olhe para frente. Certifique-se de que os braços estejam altos e próximos o bastante para que fiquem dentro do campo de visão dele. Então, peça para ele se concentrar na mão que contém a moeda, discretamente, e espere alguns segundos. Se você tiver sorte, já terá visto um leve balanço da cabeça ou até um rápido olhar para a mão que está segurando o objeto. Esses movimentos, contudo, podem ser muito discretos. Uma dica: observe se a ponta do nariz volta-se para alguma direção. Se você observar esses movimentos, dá para concluir e revelar em qual mão o objeto está. Caso contrário, continue pedindo para a pessoa criar uma imagem da mão e visualizá-la nitidamente na frente dela. Ela não resistirá a lançar um olhar rápido, quase imperceptível, para a mão direita. Está na periferia do campo de visão dela, e a tentação de dar uma olhadinha será enorme. Isso acontece inconscientemente, e depois você lê o pensamento para descobrir o objeto, ou a pessoa perceberá que você fez com que ela olhasse, o que também é uma boa reação. Afinal de contas, estamos lidando com leitura da mente e influência. Peça a ela para colocar as mãos para trás de novo e trocar o objeto de mão algumas vezes. Quando ela terminar, do mesmo jeito de antes, peça a ela para esticar os braços com as mãos fechadas. A terceira tentativa. O último método baseia-se completamente em sugestão. Se você não tiver certeza se vai funcionar, peça a alguém para experimentar com você antes. Você verá que funciona muito bem. É um verdadeiro clássico do mundo da sugestão. O seu participante passou o objeto de uma mão para a outra pela última vez e está com os braços esticados de novo. Nas primeiras tentativas, o ângulo dos braços não importava muito, mas agora você pode pedir a ele para esticar os braços em linha reta, paralelos ao chão. Depois peça para ele fechar os olhos. Este é o primeiro estágio da sugestão. Vou dizer algumas coisas, preste atenção. Tente imaginar o que estou dizendo da melhor forma possível, mas não mexa os braços. Deixe-os parados, ok? Agora relaxe, ótimo. Agora imagine o objeto que você está segurando ficando pesado mais pesado ainda.
como se fosse de chumbo, está tão pesado que você mal consegue segurá-lo. Sinta-o mais pesado, está 2 vezes mais pesado do que antes. Neste ponto já deve existir resultado. Um dos braços do participante terá afundado em direção ao chão. Assim que observar um movimentozinho numa das mãos, tão pequeno que só você consegue ver, você poderá finalizar a demonstração de leitura da mente, se desejar. Por que não abre a sua mão direita e solta esse objeto tão pesado? Os espectadores, um pouco distantes, vão jurar que a mão não se mexeu. Mas, se essa for a sua última demonstração, você pode turbiná-la e continuar com a próxima etapa. Agora imagine um fio preso no outro braço. Na outra ponta do fio, há um balão de gás. É um balão enorme e está deixando a sua mão tão leve, tão leve. Não pesa nada, ela quer voar. O balão está tentando levantar você até o teto, mas você não sai do lugar por causa do peso do chumbo na sua outra mão, que está ficando cada vez mais pesada. Na verdade, você está segurando um balde cheio de chumbo. Continue deixando uma das mãos mais pesada e a outra mais leve. No fim, o participante ficará com os braços totalmente separados, um para baixo e outro para cima, como a letra K. A distância entre os braços varia de pessoa para pessoa, mas é raro a diferença ser tão pequena a ponto de passar despercebida. Fique um pouco mais de olhos fechados. Sentiu que os braços se mexeram? A resposta será negativa. Se houver mais pessoas, peça a elas para dizer em voz alta em qual mão o objeto está escondido. É claro que o assistente não terá problema para saber qual é a mão. Continue de olhos fechados e fique parado. Você não quer que as mãos dele se mexam assim tão cedo. O objeto está mesmo na sua mão direita. Como você não mexeu as mãos, o Mate também deve saber ler a mente, não é? Abra os olhos. O participante ficará muito surpreso ao ver os braços apontando para 2 direções completamente diferentes, e não em linha reta. Agradeça os aplausos e não esqueça de pedir para o público aplaudir o seu assistente também. Para frente e para trás. Um clássico sobrenatural com uma explicação natural. Pensei muito antes de incluir esta parte. Fiquei com medo de que fosse julgada absurda, destruísse a credibilidade do livro e as pessoas o atirassem pela primeira janela que encontrassem. Mas concluí que, se você ainda está lendo, tem o conhecimento necessário para perceber que é tão normal quanto o resto e funciona com os mesmos princípios de tudo que vimos aqui. Estou falando de pêndulos. É isso aí. Pêndulos. Aqueles cristais hippies com perfume de patchouli pendurados num fio que aquele pessoal com cabelo tingido de henna afirma que podem revelar o seu futuro. Pêndulos. Mas, na verdade, os pêndulos funcionam de acordo com o princípio psicofisiológico de que todos os nossos pensamentos surtem algum efeito sobre o corpo. Antes que considere isso um total absurdo, convido você a pelo menos experimentar, empiricamente, e entender o que está desprezando. Caso contrário, você estará sendo supersticioso. Eu compreendo se você estiver em dúvida e cético neste exato momento. Mas acredite em mim. Convença-se, pegue um fio com cerca de 20 centímetros de comprimento e amarre um anel ou algo parecido em uma das pontas. O objeto deve ter algum peso. Se for leve demais, o pêndulo não funcionará. Depois, desenhe um círculo com cerca de 15 centímetros de diâmetro num papel. Desenhe uma linha vertical cortando o círculo pela metade e escreva assim no topo da linha. Depois desenhe uma linha horizontal cortando o círculo e escreva não ao lado. Ou use o círculo na próxima página. Segure a ponta vazia do fio entre o polegar e o indicador. Deixe o pêndulo ficar parado acima da interseção das linhas, no centro do círculo. Essa sempre é a posição inicial. Agora erga o pêndulo de modo que ele fique reto sobre a cruz. Concentre-se na linha sim. Pense sim, em voz alta. Observe o pêndulo começando a se mover para frente e para trás sobre a linha. Tente não mexer a mão. Você pode apoiá-la com a outra mão para dar mais estabilidade. Como você percebeu, não faz diferença. O pêndulo continuará se movendo para frente e para trás ao longo da linha. Agora mude para a linha não. Concentre-se e pense não.
Sem nenhuma ação consciente sua, o pêndulo mudará a direção de repente. Agora ele seguirá a linha não. Certifique-se de deixar a mão parada. Agora pense em círculo e veja como o pêndulo começa a fazer um movimento circular sobre o papel. Alterne entre sim, não círculo algumas vezes até se convencer. Tudo isso acontece por causa de algo chamado resposta ideomotora. Ao pensar, você provoca inconscientemente pequenas reações musculares que o olho humano não é capaz de detectar. Mas, ao serem ampliadas pela extensão do fio e peso do pêndulo, elas ficam óbvias. O pêndulo parece mágico porque nós o vemos se mexendo, embora quem o segure jure que a mão está totalmente parada, e nós realmente vemos isso. Talvez por isso pareça razoável atribuir os movimentos do pêndulo a alguma causa oculta. Livros sobre pêndulos não tardam a apresentar conceitos coloridos como anjo da guarda sagrado ou força mágica do pêndulo. A minha ambição não é transformar o mundo num lugar menos interessante, afirmando que isso não existe. Só acho que é desnecessário procurar uma explicação além das nossas próprias reações fisiológicas. A melhor explicação sobre como funciona o pêndulo que já ali foi formulada pelos especialistas em pêndulos Greg Nielsen e Joseph Polanski, veteranos no assunto. O sistema nervoso humano é o sistema de comunicação do corpo. O pêndulo permite interpretar os sinais que os seus nervos querem comunicar, a partir da sua inteligência interna e superior, através do sistema nervoso. Tudo bem, admito não ser óbvio que o inconsciente é uma inteligência superior. Mas chega perto. Então, o motivo que explica por que apenas vemos o pêndulo, e não a mão, se mexer é que o pêndulo amplia os movimentos pequenos e imperceptíveis da mão, reações musculares pequenas demais para notarmos e que estão além do nosso controle consciente. A ideia de respostas ideomotoras não é novidade. Ela foi expressa pela primeira vez em 1852 pelo psicólogo William B. Carpenter, que também inventou o termo ação ideomotora. A ideia foi esclarecida por William James, famoso filósofo e psicólogo, que mencionei antes, em 1890. Sempre que um movimento ocorre depois de ser imaginado, sem hesitação imediatamente, temos uma ação ideomotora. Não é uma curiosidade, é simplesmente o processo normal. Parece que ninguém estava prestando atenção. Os poderes aparentemente místicos do pêndulo, e a ignorância das pessoas sobre como e por que ele funciona, causaram ideias incorretas sobre as possibilidades significativas de uso desse objeto. É uma alternativa popular para vários de vedor, para encontrar objetos perdidos. Isso pode funcionar, mas apenas se você souber inconscientemente onde o objeto está, embora tenha esquecido momentaneamente. Como, por exemplo, onde você deixou as chaves do carro. Mas segurar um pêndulo sobre um mapa para encontrar pessoas desaparecidas, o que já foi sugerido e feito nos Estados Unidos, não faz sentido. Se funcionar mesmo, apenas indica que a pessoa que está segurando o pêndulo de fato tinha informações sobre o paradeiro do desaparecido. E, se for o caso, provavelmente você está mal acompanhado. E agora que você já sabe que o pêndulo não precisa interagir com o mundo espiritual nem com linhas magnéticas para funcionar, e que o processo é tão misterioso quanto qualquer outra reação corporal que você tenha ao pensar em alguma coisa, pode ir buscar o livro lá fora. Agora chegou a hora de desconcertar as pessoas com as suas descobertas sobre o pêndulo 7. O primeiro teste mostre ao seu participante como segurar o pêndulo e explique sobre a posição inicial no centro do círculo. Se ele quiser parar o pêndulo, diga-lhe para baixá-lo em direção ao centro de novo, mas ele nunca deve parar o pêndulo com a outra mão. Use o mesmo círculo com as linhas sim e não, como antes. Nos experimentos com pêndulos, um movimento circular significa dúvida ou que não haverá resposta. Comece pedindo ao participante que pense em sim, não e círculo, como você fez antes, para mostrar como funciona. Isso também permitirá que você determine a intensidade das reações da pessoa e o tempo que leva para o pêndulo mudar de direção. Lembre-se de explicar ao participante que ele não deve mexer a mão. No primeiro teste, você deve escolher uma pergunta que seja respondida com um número e cuja resposta o participante, e não você, saiba. Por exemplo,
Quantas xícaras de café você tomou hoje? Com quantos caras você conversou ontem à noite no bar? Peça a ele para levantar o pêndulo do círculo, mantê-lo parado e diga: 10. Comece com um não garantido. Dependendo da pergunta que você escolher, pode ser que você precise usar um número mais alto. Veja os exemplos anteriores. Espere até que o pêndulo responda na linha do não. A rapidez da resposta do pêndulo depende da pessoa, pode ser imediata e muito clara ou apenas um movimentozinho cauteloso. Depois do primeiro não, continue a contar para baixo enquanto fixa os olhos no pêndulo. Faça uma pausa a cada número para que o pêndulo tenha tempo para mudar de direção. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Em algum número o pêndulo mudará de direção de repente e passará a se mover na linha do sim. O número onde o pêndulo mudar de direção será a resposta correta para a sua resposta. Pergunte ao seu assistente se ele mexeu a mão. Ele dirá que não. Pergunte se o número estava certo. Ele dirá que sim. Interlúdio se quiser, no fim do primeiro teste, explique como o pêndulo funciona. Diga que é controlado por pequenas atividades musculares das quais não estamos conscientes, que o nosso sistema nervoso as controla e que o pêndulo as amplia. A outra experiência será ainda mais interessante, especialmente para o sujeito do seu teste, se todos entenderem os mecanismos envolvidos. O pêndulo como detector de mentiras. Use o pêndulo como detector de mentiras. Trata-se simplesmente de um exemplo visual de sinais contraditórios inconscientes, como você leu no capítulo sobre mentiras. O seu participante tentará dizer uma coisa com palavras, mas o corpo sinalizará outra coisa, que será ampliada pelo pêndulo. Suponhamos que você esteja numa sala com 5 pessoas além de você e do seu assistente. Peça para ele deixar o pêndulo em repouso sobre o centro do círculo e escolher uma das pessoas da sala, sem revelar quem é. Ele pensará nesta pessoa durante a experiência. Explique que você dirá os nomes de todos os presentes, um por um. Para cada pessoa, você perguntará se é nela que o seu assistente está pensando. Ele responderá que não em todas as vezes, mesmo sendo a pessoa certa. Quando você tiver certeza de que ele já escolheu a pessoa certa e entendeu as instruções, peça para ele levantar o pêndulo. Assim como aconteceu no exercício anterior, você começará com certo resultado para ter certeza de que ele está cooperando. Mencione alguém que não esteja presente e pergunte se é essa pessoa. Espere pelo não do pêndulo. Se estiver lidando com alguém que apenas demonstre reações pequenas, você pode, se precisar, perguntar sobre outra pessoa que não esteja presente. Depois de obter uma resposta boa e clara, continue com as 5 pessoas na sala. É a Silvia? É o Lipton? E por aí vai. O sujeito do seu teste deve responder não em cada pergunta, mas uma delas, é a Esther. Fará com que o pêndulo mova-se para sim, independentemente do que a pessoa estiver afirmando. O pêndulo revelará a mentira de modo certeiro. Por isso certifique-se de que a mentira se refere a um assunto trivial para que não restem sentimentos ruins depois que todos forem embora da festa por causa das 2 pessoas discutindo na cozinha e você acabe alugando um filme ruim do Ben Stiller, devorando um saco de batatas fritas e engolindo um copo enorme de Coca-Cola marca registrada. Espero que tenha coragem suficiente para pôr essas experiências à prova. A maioria é mais fácil do que você imagina. Só é preciso usar os conhecimentos que você já vem praticando para ficar autoconfiante. Talvez, no início, você precise ter tutano. 7. O meu editor gostaria de avisar que, se você realmente tivesse atirado o livro pela janela, não poderia ler a minha sugestão de ir buscá-lo lá fora. É claro que ele tem razão. Nunca atire este livro em lugar nenhum, não importa o que eu disser.